Quando você escuta a palavra história, o que é que vem na sua cabeça? Datas? Nomes estranhos? Provas? Muita gente cresce aprendendo que história é só decorar tudo. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que história é, na verdade, uma das matérias mais importantes para entender o mundo em que vivemos. Eu sou o professor Maicon, formado em História, e nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples o que é a história e para que ela serve. Primeira coisa importante, a história não é o passado em si. Anota no caderninho. História é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Ou seja, o passado já aconteceu, ele não muda. O que muda é a forma como a gente estuda e entende esse passado. O estudo do que elas fizeram, do que elas pensaram, do que elas acreditaram, do que elas destruíram também. E como isso afetava a forma de vida das pessoas. E como isso afeta a nossa forma de vida neste exato momento. Pegando de gancho que eu falei, a história não é apenas sobre reis, sobre generais, sobre líderes. É sobre pessoas comuns também. É sobre famílias. É sobre trabalhos. É sobre a vida. Juntando tudo isso em um mapa mental, é sobre poder, é sobre medo, é sobre família, é sobre riquezas, é sobre governos, é sobre esperança. Mas como que a gente sabe o que aconteceu se a gente não estava lá atrás? Ótima pergunta, Maicon, do passado. Através das fontes históricas. Fontes essas, vocês me perguntam quais são? Tudo que o ser humano deixou para trás, tudo que ele fez, tudo que ele destruiu. Pode ser através de cartas, através de livros, através de diários. E não precisamos ir muito longe para encontrar fontes históricas. Aqui no Brasil foi encontrado o esqueleto de uma mulher que viveu há mais de 12 mil anos atrás, de 12.500 a 13 mil anos atrás, aproximadamente. Foi nomeado de Luzia. Não é apenas acreditar em tudo que é encontrado, em tudo que é feito, falando assim, isso daqui é uma colher de 5 mil anos atrás. Não é só fazer isso. Ele tem que comparar as fontes históricas, tem que fazer as análises, não apenas as fontes para comparar a data assim certinho, como também as pesquisas, os livros, se for algum documento escrito. E o mais importante, por que foi feito? Para que foi feito? Por quem foi feito? Em qual momento histórico? Eu já escutei muita gente falar, mas a história é só uma opinião. Não. A história é uma interpretação com base em provas. Agora, respondendo a pergunta que vocês clicaram no vídeo, para que serve aprender história? Anotem aí no caderninho. Entender o presente. Tudo que existe hoje é resultado do passado. Desigualdade social, conflitos, racismos, guerras, crises políticas. Nada disso surgiu do absoluto nada. Quando você entende a história, você começa a perceber, isso já aconteceu antes, mas de outra forma. Entender quem nós somos. A história pode nos ajudar a responder perguntas como: quem nós somos? Da onde viemos? Por que o Brasil é assim? Por que o mundo é assim? Nossa cultura, nossa língua, nossa forma de pensar, tudo isso tem história. Desenvolver pensamentos críticos. A história nos ensina a desconfiar, mas não no sentido ruim. Quem estuda a história aprende a perguntar as seguintes perguntas: isso é verdade que estamos falando? Quem falou que isso é verdade? Quem está ganhando alguma coisa falando que essa é a verdade? E mais, isso serve não apenas para o estudo, serve para redes sociais, para políticas. A televisão é assim. Evitar repetir erros. A história não impede que os erros não se repitam, mas elas ensinam como começam, como não repetir. Não entendeu, né? Enfim, quando a gente ignora os acontecimentos do passado, fica muito mais fácil de repetir os mesmos erros que cometeram há muito tempo atrás. O que está acontecendo? Estão repetindo as mesmas coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Vocês já estudaram sobre. E agora falando do meu coraçãozinho mesmo. Muita gente não gosta de história porque aprende a história do jeito errado. História não é apenas decorar datas sem entender os contextos de por que isso aconteceu e colocar com base um comparativo com a nossa vida que estamos acontecendo agora. História não foi feito para decorar, foi feito para entender. Ou seja, a história não é sobre o que ficou para trás,
A história é sobre como o passado continua influenciando o presente. Agora anotem essa frase no caderninho. Quem estuda história entende melhor o mundo. E quem entende melhor o mundo toma decisões melhores. E se você quer entender a melhor história de um jeito simples, sem ficar decorando tudo, mas de um jeito interessante, se inscreve no canal.